Filipenses capítulo 4. Epístola aos Filipenses capítulo 4. Não sei se hoje vamos acabar a Epístola aos Filipenses ou não. Tenho algumas dúvidas, mas pode acontecer. Ou não. Isto não depende apenas de mim, naturalmente, mas depende também dos irmãos que eventualmente ainda tenham pensamentos sobre a Epístola aos Filipenses, capítulo 4. Eu na quarta-feira passada não pude estar presente, porque estive a trabalhar até muito tarde e não pude vir ao estudo bíblico, mas eu ouvi o estudo bíblico. Depois coloquei o estudo bíblico no site da igreja e naturalmente, portanto, enquanto pus lá, enquanto estava lá a pôr, estava a ouvir e ouvi tudo e fui muito abençoado. Eu sei que o Nando chegou a uma certa altura, logo no início, assim, não sei o que é que a gente vai dizer acerca disto, o que é que a gente pode dizer mais já acerca do que está aqui. Foi uma das coisas que tu disseste. Embora eu compreenda o Nando, mas a gente pode dizer sempre muito, porque isto é a palavra de Deus e a palavra de Deus é infindável, naturalmente. Embora também não vamos estar aqui a repisar, não é? No nosso hábito, mas não vamos também deixar de extrair daqui aquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos ler o capítulo 4, eu vou ler, está bem? O capítulo 4 todo, que diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Perdão. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Está mal isto hoje na garganta. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário de Salónica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Deixai-me só dizer aqui uma coisa importante. Eu não sei se isto já foi dito ou não, já não me recordo. Eu tenho que estudar outra vez a carta aos Filipenses, porque eu esqueço-me facilmente. Essa é uma das razões porque a gente tem que... Paulo dizia que tem que ensinar sempre as mesmas coisas, que era segurança para nós. Estou mesmo a falar a verdade. Eu não sei se na altura isto foi dito ou não, mas deixai-me dizer só uma coisa muito importante. Ele diz que estava cheio, não é? Versículo 18. Depois que recebeu de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviada, e depois enviado, diz ele, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Eu creio que o que o encheu não foi o tamanho da oferta. Eu até deixei-me dizer que a oferta não devia ser muito volumosa, estávamos a falar de crentes muito pobres, como já vimos. Mas eu creio que o encheu verdadeiramente foi o ele sentir aquele gesto, aquela atitude, aquela disponibilidade, como cheiro de suavidade e agradável e aprazível a Deus. E este cheiro encheu. Creio que fundamentalmente foi isto. Era isto que estava aqui em causa. Mas adiante. Versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas,
suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora bem. Antes de eu dizer alguma coisa, pode ser que alguém queira dizer alguma coisa? Estejam à vontade. Portanto, é só fazer-me sinal, se faz favor, está bem? Eu tenho aqui várias coisas, por isso eu tenho muitas dúvidas. Tenho algumas dúvidas, se de facto vamos acabar hoje ou não. Mas não podemos acabar sem falar nisto que eu tenho aqui para falarmos, não é? E que estão aqui nos versículos finais. Certamente que são de recordar que há 15 dias atrás, quando eu tive aqui a última intervenção, eu falei sobre o significado da palavra amém no versículo 20, e como ela se refere ao Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado o amém, nunca nos podemos esquecer. E muitas vezes as pessoas, quando usam a palavra amém, usam-na levianamente, demasiado levianamente, não percebendo que a palavra amém que nós utilizamos é um dos títulos que o Senhor Jesus Cristo tem. Não vou repetir o que então disse. Depois outra coisa que eu também disse, que sobe o patamar de exigência a cada um de nós, é saudar os crentes por santos. Saudai todos os santos. Também falamos sobre isto, a importância de sermos muito bíblicos na nossa linguagem, porque isto ajuda-nos, puxa por nós, para nós podermos corresponder mais àquilo que são as expectativas do Senhor a nosso respeito. Não vou repisar o que então foi dito. O que eu quero chamar a vossa atenção, não sei se isto foi dito também na altura, mas se não foi dito, fica dito agora, é o versículo 21 que ele diz assim: saudai a todos os santos. Saudai a todos. Eu penso que foi dito, porque a saudação é para todos os crentes, não é para alguns crentes. Acho que da introdução. Sai de cima, não tenho nada de especial para dizer acerca disto. Isto só me agora a recordar que até chamei a atenção para alguns que são particularmente os jovens, que às vezes entram meio distraídos e passam pelos mais velhos e não os saúdam, não os saúdam, que é o termo correto, e os crentes mais velhos muitas vezes ficam tristes. Eu sei que os crentes mais novos, os jovens, não o fazem por mal, mas os crentes mais novos têm que crescer também nisto e pensar mais nos outros, que é o que esta carta ensina, a sermos altruístas, a não sermos egoístas, a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo, que foi de humildade, de pensar menos em si e pensar mais nos outros, que é o que vemos Paulo fazer, e Epafrodito fazer, Timóteo fazer, e que Paulo aqui refere e recomenda, e portanto os mais novos têm que pensar nos outros, e temos que saudar a todos. Mas há aqui uma coisa muito importante. Isto puxa também por nós e leva-nos, puxando a nossa responsabilidade, quando Paulo diz, saudai a todos os santos. E quando é a todos os santos, significa assim, será que há algum crente que eu não possa saudar? Será que há algum santo lá na igreja com quem eu não estou muito bem, não falo bem com ele e não o possa saudar? Isto é muito importante. O apóstolo Paulo diz aqui, saudai a todos os santos em Cristo Jesus. E portanto isto é uma coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo poder, sabem, ele inclusivamente, ele até se não tivesse cuidado e se mandasse saudações apenas para alguns, que era natural que ele conhecesse melhor do que outros, alguns até poderiam ficar, o apóstolo Paulo só pensa em fulano ou cicrano, este crente A ou B, talvez ele só pensa em Evódia, ele citou aqui os nomes delas, e Sintique, talvez ele só pense nos outros cooperadores que estão aqui referidos nesta passagem, que alguns dos quais, um dos quais é aqui citado pelo nome, que é o caso de Clemente. Reparem, se ele mandar saudações só para Clemente e para os outros cooperadores que ele aqui cita, os outros ficariam tristes, talvez pensassem que não fossem tão importantes. Não, os crentes são todos importantes na igreja. Isto é muito importante e nós temos que dar sinais claros de que são todos importantes. Não há crente, por mais frágil, por mais novo na fé, por mais fraco que seja e titubeante, que não seja importante. E eu dou graças a Deus porque Pedro foi das pessoas que mais pecou como crente. Eu até tenho algumas dúvidas se alguém algum dia pecou como crente tão gravemente quanto Pedro pecou. É muito difícil nós pegarmos uma fita métrica e medir o pecado. Acho que o pecado não tem medida. E acho que a medida do pecado é toda igual. É muito grave. Mas se nós pudéssemos, humanamente falando, medir
o pecado na vida dos crentes, provavelmente diríamos que Pedro provavelmente cometeu o pecado mais grave que um crente pode cometer, que é negar o Senhor. É estar ali a olhar para Ele, olhos nos olhos e dizer, não o conheço. Isto foi muito grave, o que se passou ali, junto àquele braseiro onde ele estava a aquentar-se, foi muito grave o que ali se passou. No entanto, eu quero chamar a vossa atenção para isto. Quando o Senhor ressuscitou, sabem o que é que o Senhor disse aos crentes que ele encontrou? Que não era Pedro. Pedro não estava lá. Ele disse, dizei aos discípulos e a Pedro. É bom a gente ir lá ver. Querem ver onde é que está a passagem? Vamos ver. Portanto, quando ele ressuscita, agora não me lembro em que evangelho é que está, mas a gente encontra isso muito rapidamente. Talvez alguém possa ajudar. Está no fim de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas, ou de João, mas provavelmente está em Mateus ou Marcos, ou Lucas. Não me parece que esteja em João. Vou começar por Marcos, talvez. Alguém encontrou? Em Marcos não será. Portanto, será em Lucas, eventualmente. Penso eu. Os dois discípulos a caminho de Emaús. A ressurreição. Então, ninguém encontra? Muito importante esta passagem. Ele aqui aparece aos 12, portanto não me parece que também seja em Lucas. Será em Mateus? E que bom exercício para todos nós. Então, está difícil. Então, ninguém encontra? Em Mateus não está, parece-me. Portanto, na ressurreição, quando ele aparece... Está em João 20, a ressurreição. Então está em João 20, vamos lá ver em João 20. A ressurreição. João, capítulo 20. Marcos 16:7. É? Então vá. Ok. Marcos 16:7, eu já lá estive. E nós às vezes olhamos e não vemos, não é? É como na palavra de Deus, a gente olha e não vê. Às vezes verdades estão lá claramente reveladas e nós não vemos. É isso. Marcos 16, versículo 7, muito obrigado. 16:7, Mas ide, dizei aos seus discípulos. Portanto, temos aqui a ressurreição. Temos aqui um anjo. E o anjo disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado, versículo 6. Ele já ressuscitou, não está aqui, aqui o lugar de onde puseram, mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Portanto, o anjo disse às mulheres que foram ao sepulcro, a Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, a Salomé, disse-lhe, olha, vocês agora vão e vão dizer aos seus discípulos, aos discípulos do Senhor e a Pedro. Isto é muito significativo. Esta mensagem do anjo para elas foi assim, sabem porquê? Porque se elas lá aparecessem com a mensagem dizendo assim, olha, o anjo disse para nós dizermos aos seus discípulos, Pedro estaria presente, como estava, e diria assim, não deve ser eu. Para mim não é de certeza, eu já não sou discípulo. Depois do que eu fiz, da gravidade do que eu cometi, eu não devo ser discípulo. Não. Dizei aos discípulos, aos seus discípulos, e a Pedro. Este e a Pedro era para que não havia dúvidas que a saudação era também para ele. E isto é muito importante. O mais fraco, o mais débil, todos têm importância. E o Senhor revela isso nos pequenos detalhes das Escrituras. E este é um exemplo paradigmático do que eu acabei de dizer. Bem, portanto, eu queria chamar a vossa atenção para a importância da nossa passagem de Filipenses capítulo 4, versículo 21, saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Há aqui um aspecto que talvez possamos deixar para depois, que também é importante nesta passagem. Os santos. Todos os santos.
Reparem, ele está a escrever para pessoas de carne e osso como nós, e está a escrever para pessoas que estão vivas na terra e que estão numa cidade chamada Filipos. E ele chama a estas pessoas santos. Mas já há uma coisa, e portanto todo o crente no Senhor Jesus Cristo é santo. A carta aos Coríntios mostra claramente que é em Cristo que nós somos santificados e somos santos. E ele aqui diz, santos, reparem bem, no versículo 21, em Cristo Jesus. Eu quero também sublinhar aqui este aspecto, talvez depois nós possamos detalhar isto, se não acabarmos hoje, também há que ter tempo para isto, mas é muito importante ter a noção do seguinte: nós temos uma série de privilégios, de coisas que temos e de coisas que somos. Nós alcançamos uma posição, portanto, o que somos, e posses, o que temos, por causa de Cristo. Porque o santo é Ele. O santo que de ti há de nascer, foi dito a Maria. O santo que de ti há de nascer. Ele era o santo, absolutamente santo. E nós fomos santificados nele. Aliás, a Bíblia diz que Cristo foi feito para nós santificação. E nós somos santos nele. Nós não somos santos em nós próprios. Em nós não há virtude. Em nós... Aliás, olhamos para Pedro e vemos, não é? A santidade de Pedro naquela situação. E quem diz Pedro, diz todos os outros. O apóstolo João diz assim, se houver algum de vocês disser que não peca, é mentiroso. Então, somos santos, pecando. Estão a ver? E portanto é em Cristo que nós alcançamos esta posição. E isto, não há palavras, não há... o que é que a gente vai dizer a isto? Atenção ao que o Senhor nos ganhou na cruz do Calvário. Ele ganhou-nos a santidade de vida que Ele teve. A santidade de vida que Ele era, Ele ganhou-nos na cruz e atribuiu-nos a nós, levando Ele sobre si as nossas misérias. E isto é refletido em pequenos pormenores, como este que nós temos aqui nesta passagem. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Portanto, saudai a todos os santos. Isto é da minha parte. Não é? E depois ele diz, e os que estão comigo também vos saúdam. E aqui nós vemos uma comunhão profunda entre Paulo e os que com ele estavam. Aliás, deixai-me dizer uma coisa. Nós nunca podemos ter comunhão com ninguém se não estivermos juntos. Escusam de ter fantasias. É estando juntos que podemos ter comunhão. É nos estarmos juntos. E estarmos juntos na obra. E estes estavam juntos com ele na obra. Eles estavam juntos não apenas por estarem na prisão, estavam na obra, estavam empenhados na obra, estavam preocupados com a obra, estavam interessados na obra, estavam preocupados com Paulo, estavam interessados em Paulo, e estavam juntos com ele, no pior e no melhor, e estavam ali. E isto é muito importante. Nós vemos, de facto, que quando há comunhão, os interesses de um são os interesses do outro, ou se quiseres, os interesses de um são os interesses dos outros. E o desejo de um é o desejo do outro. O pulsar de coração de um é o pulsar de coração do outro. E se Paulo diz saudações para todos, os que estão comigo também o fazem. Isto é muito importante. Isto podia nos levar a pensar muita coisa acerca disto, mas deixai-me dizer aqui uma coisa importante. A comunhão, o valor da comunhão. O valor da comunhão que os crentes em Filipos estavam a perder. Porque havia duas irmãs que não se entendiam, que estavam à luta uma com a outra. E Paulo teve que as repreender nesta carta. E ele aqui mostra, por outro lado, o valor da comunhão, refletido até numa simples saudação. E quero chamar a vossa atenção para isto. Quando há comunhão a sério entre crentes, isso revela-se em pormenores os mais ínfimos. É revelado isso. E isto é muito importante. Isto é muito importante. E eu tinha tanto para dizer acerca disto. Bem, mas vamos adiantar. Depois nós temos aqui no versículo 22 um outro assunto que eu gostava de poder ter mais algum tempo com ele. Já foram ditas algumas coisas sobre isto. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. E aqui deixar-me dizer uma coisa importante. Mas principalmente os que são da casa de César. Nós já falamos disto. Nós já vimos no princípio da carta, estes crentes da casa de César eram da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda do imperador, era a guarda que estava no palácio, era a guarda de elite, e nenhum crente podia facilmente entrar lá dentro, como já foi também aqui dito, porque para se entrar dentro do palácio tinha que se pôr uma pitada de incenso no incensário que estava à entrada e dizer César é Senhor.
E nenhum crente chegava lá e dizia César é Senhor, porque só o Senhor é Senhor. E como vocês sabem, o César não é Senhor no sentido como nós dizemos o Senhor fulano tal, mas é Senhor no sentido de divindade. O César, o imperador, era adorado como Deus. E eles não faziam isso. Portanto, era muito difícil o Evangelho entrar lá dentro. Como é que o Evangelho entrou lá dentro? Muito simples. Paulo foi preso, é preso em Roma, e a guarda que o prende é da guarda pretoriana. Era a guarda de elite. E ele foi evangelizando, como ouvimos o Nando falar ainda na semana passada. Aquilo deve ter sido fantástico, não é? Era impossível estar ali preso a Paulo e não ouvir o Evangelho. Ele evangelizou, naturalmente, alguns deles converteram-se e o Evangelho entrou dentro do palácio, através deles. Estão a ver? E foi assim que nós vemos que há muita gente no palácio que é crente. E Paulo fala aqui dos da guarda. Aliás, no princípio da carta, se vocês repararem, já não me recordo, mas está no capítulo 1, se não estou em erro. No versículo... isto é importante. Versículo 12. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. E aqui, este é o aspecto que eu quero destacar, nesta passagem que estamos a ler. Irmãos, vocês nunca olhem para os vossos problemas, para as vossas dificuldades, para as vossas dores, para as vossas contrariedades, como uma fatalidade, como uma desgraça, como não sei o quê. Biblicamente isso não existe. Não existe. Não foi fatalidade a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi a maior vitória que jamais aconteceu. Não foi nenhuma fatalidade o percurso de José no Egito. Não foi nenhuma fatalidade o percurso de Jó. Não foi nenhuma fatalidade o percurso de muitos outros santos, como Paulo. E Paulo diz, as coisas que me aconteceram, e se nós fôssemos aqui enumerá-las, e algumas delas ele até enumera nos seus escritos, não é? Nas prisões, nos açoites, nas vigílias, no ser deixado quase morto. Essas coisas contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Estejamos atentos e transformemos aquilo que aparentemente é a nossa desgraça como a nossa grande oportunidade. A grande oportunidade para conseguirmos coisas incríveis. E neste caso concreto, que grande proveito para o Evangelho ter entrado no próprio palácio do imperador. E isto é muito importante. Onde é que fala nisso? Está no capítulo 1, ele depois diz, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Versículo 13, cá está. Estão a ver? E não é por acaso que as duas coisas estão associadas. Contribuíram para o maior proveito do Evangelho. E depois ele diz, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas ou reveladas por toda a guarda pretoriana. Ainda bem que eu fui preso. A minha prisão, o que eu passei, as dificuldades, os naufrágios, quase que morri na ilha de Melita. Ele ia para Roma. E Deus tinha um desígnio. Quando vos acontecer qualquer coisa, e mesmo que não aconteça qualquer coisa, em toda a hora, em todo o instante, em qualquer acontecimento, bom ou mau, perguntemos sempre, Senhor, o que é que tu queres fazer na minha vida, com a minha vida, o que é que tu queres? Porque Ele tem um propósito. E era isto que eu queria destacar. Outra coisa importante. Os da casa de César. Depois há aqui outra coisa muito importante que eu não vou ter tempo ao resto. Portanto, tem que ficar para outra vez. Mas, eventualmente. Se calhar não vai acabar hoje. Mas pronto. Mas no versículo 23 lemos assim. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E vocês leem isto, não é? E dizem, pronto, a carta está estudada. O que é que há a dizer acerca disto? Não é? Bem, vocês já me conhecem. Dizem, isto vai haver aqui qualquer coisa. A graça. E há qualquer coisa. E nós já vamos ver. Nós estamos aqui. Eu quero distinguir isto quero dividir isto em duas coisas importantes. Por um lado, mostrar-vos que a graça de Deus não se esgota na manifestação da salvação em Cristo. Nós lemos na Bíblia, na carta a Tito, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Não pensem que a graça para aqui. Porque ele depois continua e diz, ensinando-nos, a graça também ensina. A graça não só salva, a graça não é apenas salvadora, a graça também é professora. E Paulo mostra-nos como a graça de Deus é professora.
e quer nos ensinar várias coisas que eu tenho aqui apontadas, que eu agora não vou citar porque não tenho tempo. Mas a graça quer nos ensinar muita coisa. Muita coisa. E coisas que a gente precisa. Coisas que a gente precisa. Eu sei que um dos problemas que vocês têm é a falta de ousadia para falar do Evangelho àqueles que vos rodeiam. Vocês conhecem-nos, vocês falam com eles. Mas vocês, quando chega a hora de fala, não falam. E se vocês soubessem como a graça me habilita, a mesma graça que me salvou, me habilita a ter uma ousadia tremenda, isto é digno de nota e de registro. Mas não é só isto. Eu vou dizer só mais uma coisa. Uma das coisas que nós vemos da graça é para oferecer. Aliás, quando Paulo fala destes crentes da zona de Filipos, da Macedónia, ele quando fala na segunda carta aos Coríntios, porque a segunda carta aos Coríntios fala de ofertas. A nossa responsabilidade financeira. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios só trata de finanças. E a nossa responsabilidade como crentes em termos de finanças. E a desmistificação dos judaizantes que tentam nos impingir o dízimo. E Paulo mostra-nos, dízimo não. Dízimo tem a ver com a lei, dízimo não tem a ver com a graça, dízimo não tem a ver com a igreja, dízimo tem a ver com Israel. Mas o facto de dízimo ter a ver com Israel não pensa que nós estamos isentos de responsabilidade. A graça responsabiliza-nos e habilita-nos. E ele disse, sabeis a graça que foi dada àqueles crentes? Nós ficamos deslumbrados com a quantidade de oferta que eles deram, sendo tão pobres. O que nós não sabemos é que foi a graça que fez isto neles. E que não faz isso em nós. Nós precisamos da graça também para crescer na capacidade de oferecer e de dar. Eu vou-vos contar uma coisa um instante. Eu ainda hoje escrevi acerca disto. Fazia parte do artigo que eu escrevi. Estou em Malaquias. Estou a acabar o Velho Testamento. A escrever. Já estou no capítulo 3. Amanhã é o capítulo 4. E termino Malaquias e Velho Testamento. Todos escrito qualquer coisa sobre um capítulo da Bíblia. E no capítulo 3, trazei os dízimos à casa do Senhor. Peguei nisto. Escrevi sobre isto. Claro que não é um comentário, mas são alguns pensamentos. São respigos, como eu te chamo. Começo por desmistificar a questão do dízimo, esclarecer, e depois, na segunda parte, mostrar que isso não nos isenta da nossa responsabilidade financeira, porque Paulo dá-nos ensino sobre finanças, e eu acabei de referir isto, e até se passa com os crentes de Filipos, por exemplo. Ouçam esta alegoria. Eu vou tentar dizê-la agora aqui assim, porque não tenho o que eu escrevi, mas vou dizer a alegoria. 3 notas encontraram-se na máquina destruidora, na máquina trituradora das notas, no fim de ciclo da sua vida. Uma nota de 500 euros, uma nota de 50 euros e uma nota de 10 euros. Chegaram à trituradora para serem trituradas. Antes delas serem trituradas, conversaram as três as três. A de 500 euros disse, eu tive uma vida fantástica. Eu corri os continentes todos. Fui às Caraíbas, ao Havaí, às Seychelles, melhores hotéis, coisas paradisíacas. Tive uma vida, de facto, deslumbrante. A de 50 euros virou-se e disse, olha, eu tive uma vida mais modesta. Eu corri o país inteiro, que já não é mau. Também estive em bons hotéis, mas não fui para as Caraíbas, nem para esses lados todos que tu estás para aí a contar. Pronto, acomodei-me cá mais por dentro, cá pelo país, mas foi por aqui andei. E tu? Perguntaram elas as duas. E tu, a de 10 euros? E tu, o que é que tens a dizer? Como é que foi a tua vida? Olha, eu passei por todos os cantos que era canto. E, inclusivamente, até passei pelas igrejas. E vira-se assim a nota de 500 euros. Igrejas? O que é isso? Perceberam? Essa nota não entrava nas igrejas. Tirem as conclusões que quiserem. A graça. Onde reparar que quando Paulo fala na carta aos Coríntios, segunda carta 8, 9 e 10, ele diz assim, que estes crentes que experimentaram a graça de Deus no dar, a Bíblia diz
que primeiro eles se deram a si mesmos ao Senhor. E aqui é que está o segredo. Quando eu me dou a mim mesmo ao Senhor, a minha pergunta é muito simples. O que é que eu não dou ao Senhor? Se eu me dou a mim mesmo ao Senhor, a minha pergunta é, o que é que eu não dou ao Senhor? Boa questão para nós refletirmos sobre esta matéria. E eu ainda vou terminar. Não a carta. Mas quero terminar dizendo o seguinte. Portanto, sobre a graça, depois devemos de ver talvez mais um pouco o quão ela é importante agora como crente. Portanto, eu precisei da graça para ser salvo. E muitos crentes ficam por aí e pensam que a vida cristã é isto. Pronto, a graça foi para salvar, pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça para salvar. E ficam por aqui. Esquecem-se que a graça é professora. Ensina-nos muita coisa. Eu apenas citei duas. Coragem para evangelizar, graça para dar. E temos mais. Por último, hoje, gostava de pegar nesta frase, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, para dizer o seguinte, com vós todos, para dizer o seguinte. Esta expressão é muito significativa nas epístolas de Paulo. Esta expressão é a assinatura de Paulo nas suas cartas. Esta expressão é o selo da autenticidade da carta como sendo de Paulo. Ele assinava as cartas dizendo isto. Como é que eu sei? Segunda carta aos Tessalonicenses. Na segunda carta aos Tessalonicenses, a seguir temos Colossenses, depois temos a primeira carta aos Tessalonicenses, e depois temos a segunda carta aos Tessalonicenses. Reparai o que está escrito no versículo 16 do capítulo 3, no fim da carta. Diz assim o apóstolo Paulo. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz, de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão. Saudação da minha própria mão. De mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. E qual é o sinal em todas as epístolas? Assim escrevo. O quê? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Esta é a assinatura, é o timbre, é o selo, é o lacre, é o comprovativo, é o certificado da autenticidade da carta como sendo paulina, como tendo sido Paulo que a escreveu. E vocês dizem assim, e porquê que isto é assim tão importante? Já vão ver. Se vocês pegarem na Bíblia, se pegarem nas Escrituras e forem para a carta aos Romanos, não é? Capítulo 16, e eu vou pedir celeridade. Alguém que seja célere a encontrar as passagens que eu vou dizer. Romanos 16, 24. Quem lê, por favor? Como é que Paulo termina a carta aos Romanos? Vamos ver carta a carta se ela tem o selo da autenticidade do apóstolo Paulo, ok? Romanos, capítulo, que é para ver, ele diz que em todas as epístolas ele assina a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Vamos ver se é verdade. Ou será que ele disse aquilo e agora a gente vai lá e vai? Epá, onde é que está isso? Está lá. A Bíblia, cuidado com a Bíblia. A Bíblia merece-nos toda a credibilidade, merece-nos toda a confiança. E eu só lamento que muitos não olhem para a palavra de Deus como ela deve ser olhada e não a estudem como ela deve ser estudada. Romanos, capítulo 16, versículo 24. Carlos, força. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Carta aos Romanos. Termina a carta. Cá está o selo da autenticidade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Carta aos Coríntios, primeira carta. Carta aos Coríntios, primeira carta. E o capítulo é o capítulo 16, versículo 23. Faz favor. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Certo? Selo da graça, o selo da sua assinatura, o seu certificado da autenticidade da carta, cá está ele a dizer a mesma coisa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 14. Estou a seguir as cartas, hein? Começamos com Romanos, Coríntios, primeira carta, a segunda carta aos Coríntios, vamos continuar. Versículo 13. Sim, se calhar é o 13 e eu pus 14. Peço desculpa se assim foi.
A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ok? Temos outra vez o selo. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 18. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. 6, 18. Efésios, capítulo 6, versículo 24. Carta aos Efésios. Como é que eles termina a carta? A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Já agora só um pequeno pormenor, obrigado. Como veem, a mesma assinatura. Já agora só um pequeno pormenor que eu vos quero dizer, que eu não disse, mas... Calma aí, que a gente já lá chega. Olha como o Carlos chegou logo lá, onde eu queria chegar. Mas pronto. Na carta aos Tessalonicenses, na segunda carta, como eu estava a dizer, ele diz assim: saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. E põe... É assim que eu escrevo, ok? E a saudação da minha própria mão, e é assim que eu escrevo. E, portanto, isto é o selo de que, de facto, a carta é dele. Portanto, voltando, estávamos na carta aos Efésios, não é? Na carta aos Filipenses, é a carta onde estamos. E está lá, nós estamos no sítio. Na carta aos Colossenses, nós temos no capítulo 4 e versículo 18. Saudação do meu punho, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Mais uma vez, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 28. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 28. Sim? Sim, força. Força, vá. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Segunda carta aos Tessalonicenses, já vimos. É aquela que ele diz que é assim em todas as epístolas que eu assino. E na primeira carta a Timóteo 6,21. Qual processando alguns se desviaram da fé, a graça seja contigo. Amém. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 22. Senhor Jesus Cristo seja com o teu Espírito, a graça seja convosco. Amém. Mais uma vez. E depois temos Tito, capítulo 3, versículo 15. Epístola de Paulo a Tito, 3,15. A graça seja com todos vós. Amém. Ok? E Filémon, capítulo 1, versículo 25. Epístola a Filémon, capítulo 1, versículo 25. É capítulo 1 porque só tem um capítulo, não é? É o versículo 25. A graça de nosso Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Ok. E por último, mas não menos importante, carta aos Hebreus. Lá está. Tanta polémica e tanta controvérsia sobre quem escreveu a carta aos Hebreus. Eu não tenho dúvidas. Quem escreveu a carta aos Hebreus, tomem bem atenção, o selo está lá, foi o apóstolo Paulo. Notem como é que a carta termina. Hebreus, capítulo 13, versículo 25. Hebreus 13, 25. A graça seja com todos vós. Amém. A graça seja com todos vós, amém. E eu ia continuar, mas acho que devo parar aqui. Ia continuar para quê? Para mostrar uma coisa muito importante, que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Começa logo por aqui, pela assinatura. Quem é que assina a carta? A carta traz que selo? Que selo de autenticidade é que traz? O dele. Mas nós vemos não apenas isto na carta, nós temos mais indícios na carta que mostra que esta carta foi escrita por ele. Eu só vou dizer mais um. Quando Pedro escreve aos Hebreus, o apóstolo Pedro está a escrever aos judeus da dispersão, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. O nosso amado irmão Paulo vos escreveu a judeus, a hebreus. Onde é que está a carta que Paulo escreveu aos hebreus? Pedro diz que ele escreveu uma carta aos hebreus. É esta carta. Não há outra. Este
assunto é um assunto muito importante, mais importante do que vocês imaginam. Quem melhor do que Paulo para poder mostrar aos hebreus o que é que tinha acontecido? Quem melhor do que Paulo para mostrar a lei foi posta de parte, o sacerdócio araónico foi substituído pelo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que não era judeu, e por aí. Depois damos mais um toque na semana que vem, se Deus quiser, se o Senhor permitir que a gente lá chegue. Mas, entretanto, não se esqueçam que no capítulo 3 e no versículo 1 ou 2, o apóstolo Paulo diz, chama-lhes a estes hebreus participantes da vocação celestial. Estes não têm vocação terrena, são participantes da vocação celestial. E isto é muito importante. Mas depois falamos mais. E, entretanto, fiquem com isto. A carta aos Hebreus tem o selo de Paulo e já agora ficam a saber que esta expressão é mais do que uma mera expressão, é mais do que um mero desejo, é mais do que a graça que o crente precisa e precisa. Esta expressão é a sua assinatura da autenticidade das cartas que ele escreve. E que o Senhor, de facto, nos ajude. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, eu, para a minha parte, fico por aqui. Se quiseres, não? Ou algum de vocês. Carlos? Mas o Carlos chegou logo lá. É porque a dúvida sobre Hebreus, há quem tenha dúvidas, mas de facto está lá, a forma como termina. Pois está, para que não haja dúvidas. Graças a Deus, deixa-me dizer uma coisa, também não é assim tão importante, quem escreveu a carta aos Hebreus, não é assim tão importante, e não sei se vocês já repararam que enquanto Paulo nas outras cartas, ele escreve... começando por colocar o seu nome logo no início da carta, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e depois, na carta aos Hebreus, não. E porquê? É muito simples. Ele está tão preocupado em exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, em torná-la tão superior a tudo e a todos, que ele mete-se na sombra. Lógico. Fosse ele ou outro. Foi o papel de quem a escreveu, foi colocar-se na sombra para que a glória resplandecesse na sua plenitude, tanto mais que ele estava a falar a Hebreus, para quem os anjos era qualquer coisa, para quem Moisés era qualquer coisa, para quem Abraão era qualquer coisa. E ele disse, não, Jesus é superior a tudo isso. E não sou eu que vou agora aqui fazer sombra. E portanto esconde-se. Mas o selo da autenticidade está lá. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar por aqui.